porque os donos do poder, na verdade, estão no STF. Por falar em eleições, uma pesquisa da Genial Quest, divulgada ontem, mostra que o senador Flávio Bolsonaro ultrapassou numericamente o presidente Lula na simulação de eventual segundo turno das eleições deste ano. E o presidente, ele vai passar os 4 piores anos da sua vida e não vai ser reeleito. Porque os donos do poder, na verdade, estão no STF. Por falar em eleições, uma pesquisa da Genial Quest, divulgada ontem, mostra que o senador Flávio Bolsonaro ultrapassou numericamente o presidente Lula na simulação de eventual segundo turno das eleições deste ano. Flávio registrou 42% de intenções de voto, contra 40% de Lula. Embora o senador esteja numericamente à frente do presidente, os índices apontam para empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Ainda de acordo com o levantamento, Lula lidera as intenções de voto no primeiro turno e também venceria os demais nos cenários de segundo turno, os demais sendo Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Augusto Cury. Augusto Cury está concorrendo? Está concorrendo. Augusto Cury? Avante. Augusto Cury. Sabe de quem é o Avante, né? Eu sei quem é o Augusto Cury. O Avante é onde está o Janones. O Avante é onde está o Janones e era o partido que era presidido pelo Vacari Neto, o grande tesoureiro dos escândalos do PT. Augusto Cury. Eu sempre achei algo de errado no Augusto Cury. Eu só não sabia verbalizar o quê. Não, quer dizer, tem gente que é unanimidade no Brasil. Vamos falar o que é aqui. Por exemplo, quando falo assim, não sei o que, o doutor Lair Ribeiro. Eu já fico, eu já ponho 5 pés atrás. Eu já ando 5 pés. Lair Ribeiro, pô. Lair Ribeiro. O Brasil é Lair Ribeiro na hora na fila da medicina. Né? Lair Ribeiro. Outro é Augusto Cury. Quer dizer, Augusto Cury. Agora, o Lair Ribeiro ainda continua só com as teses meio loucas dele, mas eu não posso falar nada. Mas o Augusto Cury acaba de passar um recibo aí pra gente. Porque esse povo que ganha muito dinheiro com um livro. Eu achei um livro dele na sua biblioteca uma vez. Eu ganhei. Você tinha ganhado? Eu ganhei. Lembrei disso agora. Não, eu fui num podcast. Eu ganhei um cara assim que gostava muito dele. Ele foi lá, deixou uns livros lá. Mas eu já dei pra Zuma já. E agora que ele tá no Avante ainda, meu amigo. Bom, então diante desse desespero, o que a gente viu ontem? O Alexandre de Moraes já começa a manietar a eleição, colocando o Flávio Bolsonaro como inquirido, como uma pessoa que está sendo investigada por calúnia contra o Lula. Porque ele ligou o Lula ao Maduro. Nossa, você jura que nós vamos voltar nesta bosta? Mas já está na cara. Por quê? Porque ele começa a se solidificar, mesmo que empate técnico, à frente do Lula. E ao mesmo tempo que o Alexandre de Moraes começa a manietar, tem o governo, que pode fazer qualquer abuso de poder político e qualquer abuso de poder econômico. Porque abuso de poder político, o Gilmar e o Toffoli, esta toupeira, dizem que é do senador que critica o ministro do STF podendo criticar. Mas quem comete crime de abuso de poder político não fica inelegível, que é o Lula. Ontem, o Lula anunciou um aporte de 20 bilhões de reais que ele não tem para programas de habitação como Minha Casa, Minha Vida, Meu Sonho, Minha Esperança, Minha Felicidade, Minha Desilusão. Sendo que a origem dos recursos é o Fundo Social. Também foi anunciada uma expansão no Reforma Casa Brasil, programa que subsidia reformas. Os anúncios acontecem no momento em que Lula procura aumentar sua popularidade visando a reeleição, visto que o petista vem perdendo força nas pesquisas eleitorais com o crescimento de Flávio Bolsonaro. E na última terça-feira,
O Lula ainda por cima enviou para o Congresso Nacional o projeto que estabelece o fim da escala 6x1. De acordo com a Casa Civil, o texto foi encaminhado em regime de urgência constitucional que acelera a tramitação com a necessidade de votação em até 45 dias na Câmara sobre risco de trancamento da pauta. Em publicação nas redes sociais, Lula disse que o projeto reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem qualquer redução no salário. Aliás, o governo Lula estima a alta do salário mínimo para janeiro do ano que vem, dos atuais R$ 1.621 para R$ 1.717. A projeção está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2027, enviado ontem ao Congresso Nacional, Caivão. Que país é esse? É a porra do Brasil. Não é Quando o povo cantava Legião Urbana, a molecada ficava, é a porra do Brasil. A previsão é que em 2027 a gente atinja 100% de endividamento em relação ao PIB. Ou seja, o índice da dívida pública brasileira vai atingir 100% do PIB. Então, se você parar um ano arrecadando a mesma coisa, você só vai pagar dívida, você não vai investir em absolutamente nada. E ele está falando em aumentar salário mínimo, em fazer investimento em Minha Casa Minha Vida, Reforma Brasil. Óbvio, a gente sabe que é eleitoreiro, Pavinato. Agora, nesse momento, do jeito que as coisas estão, ainda trazer para baixo, ele está falando de 40 horas semanais, mas você sabe tão bem quanto eu que a média do brasileiro é de 38 horas trabalhadas. É um dos países com o pior índice de trabalho humano, ou seja, de rendimento do trabalho humano. A gente está muito atrás de países subdesenvolvidos. Ainda você quer diminuir para onerar ainda mais o empresário, que é quem emprega de verdade no Brasil, e que vai deixar de empregar. Tão simples quanto. Ele não vai contratar outras pessoas para suprir a ausência do empregado agora em virtude, vamos supor que a 6x1 passe. Então isso vai acarretar em aumento de preço de produto, aumento de inflação, ou seja, se ele já destruiu o Brasil até aqui, ele está fazendo de tudo para destruir um pouco mais, Pavinato. Não é só isso, né? A gente sabe que as pessoas, pelo menos a prestação de serviços, elas trabalham de segunda a sexta, 8 horas por dia, 40 horas. O grande problema está na fábrica, no chão. Exato. De fábrica. Vamos pensar o Brasil é um dos maiores, o segundo maior exportador do mundo de celulose e papel. Uma fábrica de celulose, ela tem que ter o fluxo contínuo 7 dias por semana, 24 horas por dia, porque a pedra ela não pode parar de processar a celulose do eucalipto. Não para. A pedra para 1, 2, no máximo, vezes por ano. Você não pode desligar a fábrica no domingo. E hoje, como o domingo é sagrado, e a fábrica tem que